Graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, com muita alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que estão me assento, por favor. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minhas irmãs, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu aprendi pela Bíblia que o homem não recebe coisa alguma se não for dada dos céus. E eu tenho certeza que a oportunidade para estar aqui com os irmãos é uma oportunidade dada por Deus. Quero registrar também a minha gratidão ao meu pastor, o nosso presidente da nossa convenção da Assembleia de Deus no Maranhão, pastor Raposo, a quem eu com muita alegria e honra auxilio. Ele não está bem de saúde, agora precisou ficar na hospedagem, tomando remédios, mas já está melhor. E querendo Deus, amanhã retornaremos para o nosso estado, para que continuemos na vida e na obra que Deus nos deu. Quero registrar também a nossa gratidão a esta igreja, na pessoa do seu pastor Orisvaldo, e dizer aos irmãos de todo o meu coração, eu sou um grande admirador do pastor Orisvaldo. E não é de hoje, já é de alguns anos. É uma admiração secreta. Antes dele saber, eu já aprendia com ele. Agora sentado aqui na cadeira e lembrando das muitas dezenas de vezes que me assentei lá em casa, no meu quarto de oração e estudo, com o computador na mão e aprendendo com ele. Isso desde aproximadamente 2016, eu acho que já dá mais de 200 cultos, pastor. E somando os que ele ministrou fora, eu também assisti, eu gosto de aprender. Então, aprendi a admirar esse homem de Deus, e estar aqui com os irmãos é uma bênção muito grande para mim. E agradeço pela recepção a ele, ao pastor Olímpio, ao irmão Dário, que nos receberam tão bem. Quero, no último momento dessa introdução, cumprimentar também, manifestar minha alegria de estarmos juntos com o nosso pastor Bezaliel, é o presidente da convenção no estado do Piauí. Eu também considero como meu pastor. Está aqui, pessoa por quem nós temos muita admiração também, e a CEADEMA e a CEADEP são muito amigas e próximas. Nem o Rio Parnaíba divide a gente, né, pastor? Só é o Rio Parnaíba que divide o Maranhão do Piauí, mas a gente passa isso com facilidade. Cumprimentar também meu amigo pastor Reinério, que eu tenho a ousadia de chamar amigo. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que um irmão, não está na Bíblia isso? Pastor Reinério é assim, gente boa demais. Os irmãos chegarem em Teresina e precisar de alguém, é o pastor Reinério, viu? Pode pegar o telefone dele, não é, pastor? Autorizado? É verdade, Pegar o telefone dele que vai dar tudo certo. Não é o pronto-socorro, mas é o socorro pronto. O pastor da igreja está dizendo que não é um pronto-socorro, mas é um socorro pronto. E também o pastor Ricardo Braz, nosso amigo, que também é ali da igreja em Bacabal. Meus irmãos, o Deus dos céus me deu uma mensagem para trazer aos irmãos. E eu vou, como disse Paulo, me esforçar para entregar o que eu recebi do Senhor. Glória a Jesus. Minha garganta também não anda muito boa, eu tenho apertado muito ela, usado bastante. Nós acostumamos pregar gritando, não é, irmãos? E a garganta sofre. Mas daqui a pouco ela vai aquecendo. Os irmãos estão me ouvindo bem, não estão? Então, irmãos, Deus me deu uma palavra e eu quero entregar aos irmãos esta mensagem. Mateus capítulo 6 e o versículo 6. Eu sei que é um trabalho para obreiros e esta palavra vai servir muito. Eu tenho certeza que vai melhorar as nossas vidas e o ministério que Deus nos deu. Mateus capítulo 6 e o versículo 6. É fácil de você localizar. Falar da leitura da palavra aqui, eu já sorri muito com o pastor Múcio. Agora está de bigode, né? Glória a Jesus, né, pastor? Já sorri muito com as leituras e o pastor aqui acompanhando. Graças a Deus. Para sorrir, entendeu?
Glória a Deus. Meus irmãos, está escrito assim, acharam, amém? Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém, meus irmãos? Meus amados, como eu disse, eu vou falar um pouco para os obreiros, mas é uma palavra que vai servir para todos nós. A anotação que eu fiz, eu coloquei o obreiro e a sua vida de oração. Mas os irmãos que não são obreiros, propriamente ditos, não se preocupem que vai alcançar a todos. Eu penso, meus irmãos, que a maior necessidade da igreja nesses últimos dias é a necessidade de homens e mulheres de oração. Eu vou repetir isso. A maior necessidade da igreja nesses últimos dias é a necessidade de homens e mulheres que oram. Graças a Deus que intelectualmente nós crescemos. Hoje a igreja está bem servida de bons teólogos. E nós não sentimos muita falta de homens que expõem as Escrituras. Mas faz falta, e isso pode ser percebido, de homens e mulheres que oram. Infelizmente, o nosso povo não quer orar mais. Deixa eu fazer 3 perguntas que eu considero interessantes para tentar despertar o nosso entendimento com relação a isso. A primeira coisa, para você pensar: você é um crente de oração? Pense, não precisa falar alto, mas responda na sua alma: você é um crente de oração? A segunda pergunta: você tem experiências com Deus na oração? E a terceira pergunta, para fechar esse entendimento: os seus joelhos, como estão? Irmãos, eu lamento dizer, e devia lamentar mais, infelizmente a nossa geração é uma geração de joelhos limpos. A maioria do nosso povo, o joelho é limpo como a pele de um bebê. Os nossos irmãos já não oram como nós orávamos antigamente. Aqui nesse texto, nós temos pelo menos 3 coisas que nós aprendemos sobre uma vida de oração. A primeira delas é que nós devemos ter um quarto, um lugar para orar. Todo crente deve ter um lugar para orar. O Senhor Jesus, ensinando sobre oração, ele disse assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto. É verdade que a gente pode orar em qualquer lugar. O crente pode orar no trabalho, o crente pode orar no ônibus, o crente pode orar na roça, em uma água, pescando, trabalhando, viajando. Dentro de um avião, a gente pode orar? Pode. Aí é que deve, disseram aqui. Ontem nós oramos e amanhã nós vamos orar de novo. Mas eu digo aos irmãos que toda pessoa que ora tem um lugar de orar. Eu pergunto aos irmãos: você tem um quarto de oração? Os obreiros, responda com honestidade: você tem um quarto de oração? Olha, irmãos, eu estou há 19 anos casado e devido ao ministério eu mudei bastante. Eu morei em 12 casas, é muito em 19 anos, né? Só depois de casado, 12 casas. Mas uma coisa me acompanha em todas essas casas. Quando eu chego, graças a Deus agora nós construímos a nossa casa, querendo Deus, o nosso pastor, o pastor Osvaldo, vai estar lá em novembro, cooperando conosco, e nós já estamos nos preparando para recebê-lo.
E nós temos a nossa casa, mas em todos os lugares onde eu fui morar, nessas 12 casas, eu não me preocupo com o quarto que eu vou dormir, em primeiro lugar. Não. Eu não vou olhar os banheiros da casa. Não. Eu não quero tanto saber do quintal da casa, e eu gosto de quintal. Não. O que mais eu procuro, a primeira coisa quando eu entro na casa, para identificar, é o lugarzinho que eu vou orar. Aí eu identifico, é aqui que eu vou orar todo dia. Até hoje, na cadeira que eu oro, eu estou dizendo isso aos irmãos para falar de mim, é só um exemplo. A cadeira que eu oro, todo dia eu vou lá e coloco os pés da cadeira no mesmo lugar. E isso é um santo costume que tem me feito bem. A segunda pergunta que eu faria aos irmãos: o seu quarto de oração está ocupado? A razão maior de tantas famílias destruídas é porque o quarto da oração está ficando vazio. A razão maior de tantos ministérios que não produzem é porque o quarto da oração está vazio. A razão de tantos cultos sem a manifestação de Deus é porque o quarto da oração está vazio. A outra coisa que eu quero perguntar aos irmãos, relacionada ao lugar da oração: qual o barulho que se ouve na sua casa? A casa dos crentes, antigamente, era conhecida como a casa do barulho da oração, do culto doméstico, das línguas estranhas, do louvor a Deus. E eu quero dizer aos irmãos: não permita que a sua casa seja conhecida por outro motivo qualquer. Que a sua casa seja conhecida por este santo barulho, que é o barulho da adoração a Deus. Irmãos, uma coisa que me honra muito é quando eu estou orando, eu tenho os horários de orar, e quando eu entro para o quarto para orar, eu tenho duas moças, duas meninas, uma de 13 e uma de 17, a Andressa e a Karen. E elas ficam conversando, às vezes coloca a aula online e falando, e às vezes brincando, aí elas falam alto e tudo. Aí quando eu estou de joelhos, eu ouvindo o barulho delas, e a minha esposa diz assim: ei, fala embaixo, teu pai está orando. Eu acho aquilo bom. Ei, silêncio aí, para de zoada, teu pai está orando. Irmãos, eu acho aquilo tão bom. Eu digo, que coisa maravilhosa, né? E elas obedecem. Ah, o papai está orando. Aquieta. Então, isso é maravilhoso. A outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que a oração é um ato secreto. O Senhor Jesus disse assim: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Fechando a tua porta. O próprio Jesus, ele deu exemplo de que a oração é secreta. Quem ora de verdade não ora só no meio do povo. É bom a gente orar na igreja. Eu, na verdade, depois de uns anos, eu não aprendi a orar tanto na igreja, porque os irmãos oram alto. Se eu me ajoelhar e um santo de Deus ou uma santa de Deus começar a orar alto perto de mim, eu largo a minha oração e fico com a dele. Eu fico dizendo: é verdade, Jesus, teu filho está precisando. Oh, meu Deus, ajuda. Aí eu não consigo juntar as duas vozes, eu fico com a dele. Eu digo: Deus, ajuda teu filho, tem misericórdia. É assim. Então, eu gosto de orar só. Aprendi a orar só. A Bíblia diz, eu prego a Bíblia. A Bíblia diz em Marcos 1:35, que o Senhor Jesus levantou de madrugada, quando não tem movimento, e ele foi a um lugar deserto para orar sozinho, para buscar um momento a sós com Deus. É claro que a oração na igreja é necessária, mas a oração de verdade, a oração que mantém a nossa vida espiritual, é aquela oração no secreto. É quando você entra no quarto, fecha a porta e sozinho busca a Deus. As maiores batalhas na vida de oração são secretas. O Senhor Jesus também ensinou isso no Getsêmani, quando ele estava no momento mais grave do seu ministério. A Bíblia diz que ele se apartou dos discípulos, quem conhece a Bíblia sabe, cerca de um tiro de pedra.
era um homem de Deus, mas ele deixou os discípulos e a Bíblia diz que ele foi orar apartado deles. Um tiro de pedra, se você for pesquisar, é aproximadamente 40 metros, 40, 50 metros aproximadamente, e ele foi orar sozinho. O que é que isso significa? Significa que nesses momentos que a gente precisa buscar a Deus, nem toda pessoa pode saber do que nós estamos pedindo. Olha, irmãos, até os amigos, ouça o que eu estou dizendo, inclusive os obreiros que estão hoje presbíteros, né, meu pastor? Hoje serão consagrados a presbítero. A oração, existem assuntos espirituais na vida da gente, e materiais também, que nós não dizemos a todos, que nós não compartilhamos com todos, que nem toda pessoa precisa saber. Às vezes, alguém que não tem experiência, ora alto, divulgando assuntos que não precisava dizer. A gente pede oração para alguém, mas você não precisa revelar os motivos da sua luta. Só peça oração. O Senhor Jesus deixou os discípulos lá, apartou deles e foi orar distante deles. Ou seja, era algo que ele queria falar sozinho com Deus. Existem situações na nossa vida que são graves, que a gente não conta para todo mundo, que você não participa para ninguém, que você tem que vencer sozinho, derramando a alma na presença de Deus. Às vezes, aos obreiros, nem para a esposa, a gente não diz. Eu não sei se estou dizendo heresia, pastor, mas é assim mesmo. Às vezes, nem para a esposa, a gente não diz. E eu digo isso por mim, eu também não gosto de orar em silêncio, só no pensamento, eu oro falando. E tem assuntos da minha vida de lutas internas e do ministério, que eu estou orando, e eu imagino que a minha mulher pode estar na sala ou na cozinha, aí eu baixo a voz. Eu digo, Deus... O senhor já fez isso também? Eu estou orando, meu Pai, misericórdia. Aí quando eu vou contar um desses assuntos, aí eu digo, Senhor, aí eu baixo aqui que é para ninguém saber. Amém, meus irmãos? Sozinho você vai lutar, e o Deus dos céus enviará socorro para lhe ajudar. Mais uma coisa que eu aprendo nesse texto e quero compartilhar com os irmãos, é que a oração é um ato de intimidade com Deus. Veja para você não esquecer, a oração, quem ora precisa de um lugar para orar. Quem ora precisa orar em secreto. E o que eu aprendo também nesse texto é que a oração é um ato de intimidade com Deus. Toda pessoa que ora precisa ter comunhão com Deus. Você não fala com estranhos. Por que que muitas pessoas não oram? Por falta de comunhão com Deus. Um crente que não tem comunhão com Deus, ele não quer orar. Ele não é atraído para orar. Olha, irmãos, anote isso na sua alma. A oração é uma questão de intimidade. Eu vou dizer mais, a oração é uma questão de amizade. Uma vez eu estava pregando e quando terminei, um dirigente da igreja que eu pastoreava, da área, da região, ele disse, pastor, o senhor falou aí, eu quero dizer para o senhor, eu oro. Mas eu, pastor, eu oro 5 minutos. E sinceramente, pastor, em 5 minutos eu consigo dizer tudo. 5 minutos eu resolvo tudo, eu falo tudo. E para mim está tudo bem. Aí eu digo, o senhor me permite eu lhe dizer o que está acontecendo? Ele diz, pode falar. Eu digo, isso é falta de amizade. Olha, irmãos, imagine, por exemplo, eu penso nisso. Imagine quando você vai viajar com uma pessoa. Se a pessoa é amiga, e principalmente das antigas, não tem aquelas amizades das antigas, a gente viaja, por exemplo, daqui, onde é, por exemplo, 40 quilômetros. Você viaja 40 quilômetros, chega rápido, né? Meia hora. Irmão, meia hora dá para a gente dizer um bocado de coisa. Mas para essas amizades da antiga, quando a gente chega no lugar, a gente diz assim, depois eu te ligo para nós terminar, né? Que o assunto não deu. Você viaja 2 horas e não dá para dizer tudo o que quer. O que é? Porque a amizade é próxima. Agora senta perto de um estranho para você ver. Não vai sair nada. Ninguém tem assunto, falta comentários, você fica só, pois é. Rapaz, muito carro nessa estrada, né? Pronto, não é só assim. É uma apatia porque falta amizade.
comunhão com Deus na oração. É essa velha amizade que vocês sabem da história, que é contada, é muito conhecida, mas vale a pena a gente lembrar, de um santo homem que ele trabalhava o dia todo, cansado, orando, buscando a Deus, e aí depois de um dia de luta, diz que ele se ajoelhava na cama ou no quartinho dele, e dizia já tarde da noite: Senhor Jesus, eu estou muito cansado, e eu preciso dormir, e agora eu quero que o Senhor me ajude a dormir, mas eu quero dizer para o Senhor que a nossa velha amizade continua. Amanhã, quando eu abrir os olhos, eu vou lembrar da nossa amizade. Então, oração é uma questão de comunhão, de amizade. Pastor, onde é que o senhor vê isso? A Bíblia diz aí: ora ao teu pai. Não é ora a um estranho, é ao pai. Irmão, pai é muito próximo. A Andressinha, minha filha menor, desde cedo minhas filhas são muito apegadas comigo, e os irmãos da igreja sempre fazem alguma coisa para a gente. E um dos argumentos que eu tentei usar para me blindar das coisas que os irmãos me fazem é o ministério. Aí uma santa irmã fez uma bacia para mim de doce de leite, que eu gosto muito, e ela é aqui do Pernambuco. Aí ela disse: pastor, aqui para o senhor, fez uma baciona de eita, Jesus, maravilha. Minha irmã Glória a Jesus, muito obrigado. Quase eu falo línguas estranhas mesmo, irmão, quando ela me deu a baciazona. Aí eu, preocupado com as meninas, aí eu cheguei em casa, eu chamei as meninas, principalmente a Decinha. Eu digo: Decinha, minha filha, olha, a irmã da igreja, a serva de Deus, fez isso aqui para o pastor. Olha, isso aqui é do pastor. Ela fez pela obra de Deus. Isso aqui é coisa de ministério, minha filha. Isso aqui a irmã deu em respeito ao pastor. Então, não mexa não, porque a irmã pode não achar bom, deixa aí. Isso aqui é coisa de Deus, é coisa da igreja. Aí ela disse: papai, eu sei, aquilo que é do senhor é meu. E não teve jeito não. Pode deixar, que ela ficou lá e aí comeu e pronto. Eu digo: rapaz, não tem jeito não. Eu lembro da história, dizem que o imperador voltava vencedor com o exército da batalha, e o reino preparou uma cerimônia para homenageá-lo. E aí, quando na cerimônia, no momento da celebração, diz que em toda aquela formalidade, uma menina, uma criança correu no meio do cerimonial, e o comandante do exército pegou no braço dela e disse assim: não pode, você vai quebrar o cerimonial e você não pode ir para lá, é o imperador. Você não pode falar com ele é o imperador, você não pode chegar lá. Diz que a meninazinha olhou para o comandante do exército, olhou para ele e disse: ele é o imperador, mas é o meu pai. O senhor chama ele de imperador, mas lá em casa eu chamo ele pai. Você sabe qual é o mistério na vida de crente? É quando você se ajoelha e diz assim: meu pai. É quando você pode ter a segurança espiritual na presença de Deus, dizendo: meu pai. Quando você abre a boca e diz: meu pai, tem uma atenção especial de Deus em seu favor. Levante assim a sua mão e ore a Deus dizendo: meu pai. Será que tem alguém que pode começar isso esta noite? Eu não sei onde é que está doendo, qual a tua necessidade, mas comece a tua vitória esta noite, dizendo: meu pai, meu pai. Será que tem alguém com essa intimidade? Pode levantar a mão, de olhos fechados, irmão, isso aqui é para quem tem fé, e diga: meu pai, meu pai, meu pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, meu pai, meu pai, meu pai, andai, mandamas, meu pai. Deixa eu ir um pouco mais. Talvez alguém pergunte: pastor, por que eu devo orar? Eu vou lhe apresentar alguns motivos simples para você entender. Eu gosto que você entenda. Se alguém perguntasse: pastor, por que eu preciso orar? A primeira coisa que eu diria é que não existe vida com Deus sem oração.
todos, principalmente os obreiros. Vamos lá, não existe, repito, não existe vida com Deus sem oração. Eu aprendi lendo e na prática também que a oração é o oxigênio da alma. É uma expressão interessante. O que é que isso significa? Que ela é vital para a nossa vida espiritual. É vital. Nem toda pessoa que ora é crente, porque às vezes a pessoa ora sem ser bem crente. Eu já vi oração de gente. Eu tinha um amigo meu que ele desviava do evangelho, às vezes frequente, e não era uma pessoa muito espiritual, mas quando ele reconciliava agora, se você desse o microfone, ele fazia a oração mais bonita da história. Nem toda pessoa que ora é crente, mas todo crente ora. Toda pessoa que tem vida com Deus, ora. É impossível alguém dizer que tem vida com Deus e não ter marcas de oração no joelho. Eu não creio. Olha, irmãos, onde eu trabalho, eu gosto de lembrar os irmãos e por onde eu passo. Tem 3 coisas que são essenciais na fé cristã: oração, Bíblia e culto. Eu penso que não é possível ser crente se a pessoa não gosta dessas coisas. Não precisa ser nessa ordem, pode ser Bíblia, oração e culto. Culto, oração e Bíblia. Eu não sei se é possível, eu creio que não é possível manter a vida com Deus sem essas coisas: oração, Bíblia e culto. Não dá para a gente viver espiritualmente sem essas coisas. A gente percebe até pelo olhar. Irmãos, quando uma pessoa é crente e tem vida de oração, só você olhar para a cara dele dá para saber. Dá ou não dá, pastor? Dá. Você olha para a feição da pessoa, você olha o rosto, já identifica. Quando é menina, a minha mãe dizia assim: esse menino está com a cara lambida. Não tem? Tu fez alguma coisa, tua cara está lambida. O senhor não sabe dessa, sabe? Você gosta, sabe disso aqui também? A mamãe dizia: menino, o que tu fez? Tu está com a cara lambida. Tem uns crentes que a gente olha para ele, a gente já sabe que ele não está orando, irmão. Irmão, tua cara está muito crua. Teus olhos estão imorais. Rapaz. Pode dizer essas coisas, pastor? Pode, diga tudo. Teus olhos, tua cara não está parecendo com cara de quem ora. A Bíblia diz que quando Moisés saiu do monte, da presença de Deus, ele estava orando. Olhavam para ele e a glória de Deus estava no rosto dele. Um crente, quando está na presença de Deus, até o rosto diz: Deus dos céus. Que a igreja volte a esse tempo, que os crentes tenham rostos brilhando pela glória de Deus. Olha, irmãos, eu fui num funeral de um pastor da nossa convenção, acompanhando o nosso pastor, o pastor Raposo, nosso presidente, não vou dizer nem aonde. Para se dizer, hoje tudo é transmitido, né? Mas também não é nada particular. Eu fui acompanhando o pastor da igreja, nosso presidente da convenção, para o funeral do pastor. Ele havia falecido um homem de 65 anos. Irmãos, e quando eu cheguei lá, nós chegamos, aí o funeral, a igreja lotada, os irmãos, o corpo aqui, a família. Uma coisa, pastor, me chamou a atenção. Irmãos, a família, principalmente a família, eles não estavam chorando aquele choro de tristeza. Era um choro espiritual. E eu digo, meu Deus, como é que pode? A mulher perdeu o marido, a esposa perdeu o marido. As filhas perderam o pai. E que graça é essa que elas estão sentindo falando línguas estranhas? As moças, mulheres, eram 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Irmão, as mulheres falando línguas estranhas, a coisa mais linda. A irmã cantando os hinos da harpa na hora do funeral, na hora do ato fúnebre, e chorando e falando línguas. Eu digo, meu Deus, o que é isso que eu não estou acostumado a ver esse negócio? E como eu sempre fui impressionado com quem ora, irmão, eu não admiro quem tem diploma. Eu tenho alguns lá em casa, eu não faço questão deles, eu nem sei onde é que estão. Eu não admiro quem é bonito, grande, rico, essas coisas não. Eu acho vantagem em quem ora.
Quando alguém diz assim, pastor Manuel, essa irmã bem aqui, ela é de oração, eu digo, Pai do Senhor, né? Eu acho bom, rapaz. Aí eu olhando aquele movimento, meu olho foi direitinho no joelho delas. Aí eu olhei logo para o joelho, pastor Bezaliel. Quando eu olhei para o joelho, estava lá a mancha, a zona no joelho. Aí eu pensei, é por causa desse negócio aí. Essa zoada, essas línguas estranhas, é essa mancha ali. É por causa daquelas marcas. O velho pastor faleceu, mas ele ensinou a família a orar. É bom quando a gente faz isso. Morreu, mas a família sabia orar. Ele era um homem que orava, tinha vida com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a gente volte a entender que para ter vida com Deus, a gente precisa orar, meus irmãos. Hoje nós não estamos mais assim, mas vamos voltar a orar. Segunda coisa que eu diria aos irmãos, porque precisamos orar. Não existe, aqui mais para os obreiros, não existe ministério sem oração. Pastor, posso apertar um pouquinho que é para obreiro? Olha, irmãos, a Bíblia diz que para menino leite, não está na Bíblia? Agora para os mais, você já cresceu, tem os ossos enduros. Aperta mais um pouquinho. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina que a oração é vital para o ministério. Está ensinado isso na Bíblia. É muito difícil a gente conseguir, é impossível, porque eu estou relutando de dizer isso, mas é verdade, é impossível, não é muito difícil, manter um ministério sem orar. Um pastor, ele deve fazer muitas coisas. Um pastor tem muitas atribuições, um dirigente de congregação tem um monte de atribuições. Mas a coisa principal é orar. Olha, irmãos, é estranho, como é que pode, num dia de culto, ó, o pastor já deixou, vai pedir para ele, num dia de culto, que o irmão vai dirigir o culto, vai pregar, aí quando dá quase na hora do culto, ele está suado na rua, ligando, comprando coisa, pagando conta, de meu Deus, como é que esse irmão vai chegar no culto? Quando dá de tarde, irmão, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, você vai para o seu quarto, tranca a porta, desliga tudo e fique de joelhos esperando Deus falar. Lá em Bacabal, segunda-feira, graças a Deus, nós temos esse costume. Nosso pastor não atende, a igreja já sabe. Ele está reservado orando, estudando. Quando um de nós vai pregar, ele diz, se tranque no quarto, não quero saber de você na rua. Porque senão não é a mesma coisa. Vá orar, vá jejuar, vá buscar a Deus. Se nós cuidarmos de tudo, porque às vezes é assim, a gente se preocupa de tudo, menos de orar. Às vezes a gente estuda demais e não ora nada. Eu estava com um pregador famoso, vindo de Teresina, para um trabalho no Maranhão, e um santo pastor que viajava com a gente, que é muito conhecido também, disse assim, ele é teólogo, ele escreveu pela CPA dele, é uma benção, não vou dizer o nome, claro. Aí o pastor disse assim, pastor fulano, me fale aí sobre esse negócio de orar. O pastor que viajava comigo também gosta desse negócio de orar. Aí ele disse assim, pastor, me fale, perguntou para o teólogo, para o pregador, me fale sobre a oração, o que o senhor entende sobre orar? Aí o pastor, o pregador, disse assim, pastor, é amar. Oração é amor. Se você ama, está resolvido. Aí eu tranquei assim, eu digo, não, aí não. Tipo, não precisa orar, a oração é só amar. Aí eu tranquei assim, eu digo, não, você não vai entrar em mim, não. Isso aí não dá certo. Oração é só amar? Não. Oração não é só isso, não. Orar é botar o joelho no chão, é buscar a Deus, é demorar na presença de Deus, é esperar, é botar a testa no chão, é ficar ali, isso é orar, não é amar só não. E se você quer saber que ele estava errado, hoje ele está caído, não foi para lugar nenhum, caiu. A Bíblia diz, tem um texto na Bíblia, no Evangelho de Marcos, quando o Senhor Jesus foi para o Getsêmani, Marcos registra que ele se apartou um pouco, e quando ele voltou, olha o que ensina aquele texto para nós obreiros. Quando o Senhor Jesus voltou, ele achou os companheiros dormindo.
Ali a Bíblia diz assim: chegando, os achou dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar comigo 1 hora? Está na Bíblia? Na Bíblia. O que eu aprendo ali? Olha, irmãos, os companheiros de oração. Os homens que estavam com Jesus não eram pessoas comuns, não era gente qualquer. Pedro, quem mais? Tiago, quem mais? Pela Bíblia, Pedro, Tiago e a cúpula do ministério de Cristo. Só a nata, os 3 principais obreiros, os companheiros de Jesus na oração, dormindo. Aí eu me preocupo, digo, meu Deus, se nós pastores dormir, se os presbíteros dormir, Jesus estranhou porque eram companheiros de oração. Outra coisa, eles estavam num momento de grande adversidade. Olha, irmãos, é estranho demais, guarde isso. É estranho demais quando uma pessoa está passando pela maior tribulação e dorme até amanhecer o dia. Uma pessoa dirigindo uma grande igreja e dorme até amanhecer o dia. Se eu dormir um dia e eu amanhecer de manhã e o sol já tiver nascido, eu me sinto até desviado. Estou dizendo a verdade, eu já me senti mal quando eu amanheço um dia, aí o sol já quente, eu digo, meu Deus, eu não estou crente não. O que foi que eu fiz? A hora que eu acordei, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, 7 horas não, que aí o pecado já é grande. Mas 6h30 da manhã, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que aconteceu comigo? É assim, porque não pode. Nós temos tantas necessidades, o fardo é tão grande, a carência é tão grande, o perigo que nos ronda é tão grande que não dá para relaxar. É preciso manter a vigilância, se manter em posição, estar vigiando. Eu tenho medo que Jesus apareça para mim e diga assim: Manuel, dorme. Você já pensou Jesus dizer para o senhor: Raimundo, Antônio, Pedro, dormes? Ele disse para Pedro, quando ele chegou, ele disse: Pedro, tu está dormindo, Pedro? Ele não disse? Disse. Você já pensou o Senhor Jesus aparecer para o senhor, para mim, que são pastores, e dizer assim: Manuel, dormes? Ô meu servo, ô homem, com tantas necessidades e desafios. Ó minha irmã, com tanto perigo rondando a sua casa, a senhora vai dormir. Levanta! Batalhe pela sua família, guerreie pelo seu ministério, proteja a sua casa com as armas espirituais da oração. Quando Satanás bater na porta, aqui não, diabo, aqui a presença de Deus governa. Ah, Deus! Quem pode entender isso e adorar a Deus? Aí interessante, eu gosto da Bíblia, irmão. Eu amo a Bíblia, eu gosto de pregar a Bíblia. A Bíblia, aí Jesus disse assim: Pedro, dorme. Aí ele disse assim: nenhuma hora, não foi? Alguém disse assim: pastor, o que a gente deve orar? Eu digo assim, isso aqui não é eu também, é a Bíblia. A Bíblia diz assim: nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Vou dizer aos irmãos que vão começar. Aos senhores eu não preciso, você já sabe. Mas os irmãos que vão começar, se um obreiro não orar pelo menos 1 hora por dia, ele não tem ministério. Se você não tem capacidade espiritual de passar 1 hora consagrado a Deus em oração, você não tem ministério. Você vê que Jesus disse assim: Pedro, nem 1 hora. Por que ele cobrou? Porque era possível. Às vezes a pessoa diz: não, eu estou ocupado demais. Lutero dizia: eu tenho tanto trabalho a fazer que eu não posso orar menos de 3 horas por dia. Eu tenho tanto trabalho para fazer que eu não posso orar menos de 3 horas por dia. A gente pode, irmãos.
A gente pode. Tem um autor famoso, John Stott, que ele diz que um dos maiores constrangimentos de um crente será no dia que ele comparecer diante de Deus e for revelado que ele não orou. Quando nós comparecermos diante de Deus e tivermos de encarar a realidade de que nós não oramos o suficiente. Às vezes o Facebook, o Instagram, que eu não sou contra, eu não uso é porque eu não uso mesmo não. Mas quem quer pode. Agora, a gente tem tempo para essas coisas. O Zap eu já fico lutando, que tem dia que eu digo, meu Deus, eu passei tempo demais nesse Zap. Televisão lá em casa eu não sou contra, quem quiser assistir pode assistir, não é pecado não. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas acho que não é pecado não. Aí, mas eu boto uma lá em casa, está com mais de 4 anos que eu não pego no controle para ligar. Irmão, isso só tem me feito bem. Aqueles 10 minutinhos que eu tinha na televisão, quando eu acabei com eles, me fez tão bem. Me fez tão bem. Tantas coisas para a gente fazer. Não é verdade, irmãos? Tantas riquezas do céu para nós. Então, não existe ministério sem oração. Mais uma, para nós caminharmos para o encerramento. Não existe crescimento sem oração. É impossível uma igreja crescer se não orar. A Bíblia fala da igreja de Antioquia, foi uma das que mais cresceu. Olhe, uma das que mais cresceu no Novo Testamento. Tinha um segredo. Irmão, ninguém cresce sem oração. Ei, quando você vê um pregador que ele está pregando, Deus está usando, um cantor que ele está cantando, Deus está usando, não é por acaso. Não. No reino de Deus não tem acaso. Se Deus está usando, a pessoa está crescendo, os resultados estão aparecendo, é melhor você não jogar pedra não. Tem alguma coisa de Deus aí. Tem. Ninguém cresce sem orar. A igreja de Antioquia orava. A Bíblia diz em Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor. Servir é culto, é trabalho. A palavra servir você pode pesquisar. Servir é culto, é trabalho, é fadiga, é luta. A Bíblia diz, servindo eles ao Senhor e jejuando. Aí disse o Espírito Santo. O Espírito fala no contexto da oração. Aí a Bíblia diz assim, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Você sabe o que eu acho interessante ali? É que no versículo 2, quem conhece a Bíblia sabe. No versículo 2, o Espírito falou. No versículo 2. E no versículo 3, eles foram orar e jejuar. Olha, irmãos, se o Espírito já tinha falado, para que eles não foram orar e jejuar? A Bíblia diz no versículo 2, que o Espírito de Deus falou. Para nós estava bom, né? Olha, se o Espírito Santo já falou, apartai-me a Paulo e a Barnabé, Saulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, então, irmão, está resolvido. Mas mesmo assim, minhas santas irmãs, a igreja ainda foi orar. Aí isso para mim me chama a atenção, é nós. Irmão, às vezes nós que não temos nada, aquela igreja ouviu o Espírito Santo e ainda foi orar. Aí você imagina nós que não temos quase nada. Eu digo, meu Deus, quando eu vejo um homem de Deus caindo, a igreja fracassando, eu fico pensando, meu Deus, e eu que não tenho nada? E eu, meu Pai, que preciso demais? Irmãos, e tem crente que tem uma segurança espiritual que a gente não vê. Eu digo, meu Deus, como é que pode uma pessoa esnobar tanto o mal? A pessoa não tem nada e ainda não ora. Felizmente, essa não é uma realidade geral, porque ainda tem crente que ora. Se você for ver, eu não digo que é a maioria, mas eu digo que tem uma reserva na igreja que não deixa de orar, não deixa. Eu vou dizer aos irmãos, como eu estou falando de crescimento, nós devemos os resultados a essas pessoas.
Talvez, eu não sei como é que vai funcionar isso, porque é no futuro, e eu não sei. Quando a pessoa pergunta, pastor, e lá no céu, como é que vai ser? Eu digo, eu não sei, meu irmão. Eu não sei, porque eu não sei mesmo. Não tem como. Eu estudei, mas ali ninguém sabe. Pastor, as ruas serão todas de ouro. Eu digo, mas eu não sei. Isso não dá assim para me saber, porque está ali, mas eu não sei. Vamos esperar, Deus vai abençoar. Aí lá no céu, eu não sei, mas é possível a gente se surpreender, achando que a nossa coroa, a nossa recompensa vai ser maior. Às vezes não. Olha, irmãos, tem crente na igreja que o nome não aparece. Tem crente na igreja que não tem cargo de destaque, mas está fazendo uma obra gigante para Deus no secreto da oração. Às vezes nós estamos aqui por causa de alguém que orou lá atrás. É possível, minha santa irmã, a irmã Vaninha, é possível que hoje eu esteja colhendo fruto de alguém que orou lá atrás. E hoje nós estamos aqui. Você vê uma igreja avivada, tem alguém orando. Você vê uma igreja crescendo, tem alguém orando. Você vê uma igreja tendo milagres, tem crente orando. Você vê uma família edificada, tem uma mãe de joelhos. Você vê uma igreja fervorosa, tem um pastor, um obreiro que está diante de Deus pagando preço. Eu ia para São Luís deixar um pregador, e ele contou, pregador famoso. Aí ele contou, disse, pastor, eu liguei para a mamãe. Achei aquilo bonito. Ele disse, eu liguei para a mamãe. Aí eu disse, mãe, lá no congresso, mãe, Jesus batizou tantas pessoas com o Espírito Santo. Aí a senhorinha sorriu. Ele disse, mãe, eu preguei, Jesus salvou 40 pessoas. Aí ela continuou alegre. Aí ele disse, mãe, eu orei, eu sei que Jesus curou muitas pessoas. Mãe, e eu preguei, foi um ribuliço de Deus tremendo. Mãe, e eu preguei, mãe, lá, e Deus abençoou demais. Aí disse que a senhorinha falou isso, meu filho, e já pensou se meu filho orasse? Oh, meu filho, tanta coisa. E tu já pensou se tu orasse, meu filho? Aí eu disse, irmão, e o senhor ora quantas horas, quanto tempo por dia? Ele disse, pastor, 1 hora todo dia. Eu digo, está pouco mesmo. Precisa mais. Se você quer mais de Deus, aumente o tempo. Talvez esta mensagem é para alguém. Você quer mais de Deus, aumenta o tempo. Luta mais na presença de Deus. Não é a nossa força, é a força de Deus. Não é o braço de carne, é o braço de Deus que garante. Às vezes a gente bota força demais. Pastor, quando a igreja, quando os trabalhadores estão botando força demais, é porque estão orando de menos. Tem dia que eu termino de pregar quase morto de lutar. Eu digo, meu Deus, eu não estou orando não. Eu botei força demais. Isso é verdade. Você pregou e botou força demais, é porque não está orando. Gritou que rachou as costas, é porque está orando pouco. Teve até uma decisãozinha, mas eu suei a camisa, eu quase morro. É porque quase não está orando. Irmão, quando a gente está orando, deixa que o resultado vem. A batalha espiritual é diferente. Eu descobri na Bíblia um texto que eu gosto. Eu lia, mas eu nunca tinha visto. Agora, esse dia eu estava pregando para obreiros no nosso estado. Aí eu descobri aquilo na Bíblia, achei interessante. A Bíblia diz no Salmo 46, todo mundo conhece. Mas o detalhe da Bíblia interessante é que a Bíblia diz assim, Salmo 46, 8. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Aí diz assim, ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Olha, irmão, tudo que a gente valoriza. Se eu vou para uma batalha, eu não posso ir sem o arco. Eu não posso ir sem a lança. Dá aqui meu revólver. Quem é que vai para uma guerra e não leva as armas? Uma guerra precisa de quê? Arco, a lança e os carros de guerra.
Só que a Bíblia diz assim: o Senhor Deus, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Aí as coisas que a gente valoriza, a Bíblia diz assim: o arco, pastor Jairo, ele quebra. Não serve de nada. Eu vou guerrear e vou ter vitória, porque minha vozona é boa. Não serve de nada. É porque o meu pai é pastor, ele vai me ajudar. Deus vai quebrar isso. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima os carros no fogo. E ele diz: aquietai-vos. Parem! Quieta aí e só adora a Deus. Quem pode fechar os olhos, sossegar a alma e dizer: meu pai, até aqui eu fui atrás da vitória com as armaduras materiais, com a armadura de Saul, mas agora, meu pai, eu me aquieto. Ô irmão, esta palavra é de Deus para você: te aquieta. Você está lutando com as armas de Saul, te aquieta, meu irmão. Não adianta fazer carta, marcar reunião, se levantar contra, ofender. Não, te aquieta. Quieta aí um pouquinho. Se Deus entrar na batalha, a vitória é garantida. Se você entrar sozinho, nada poderá fazer. Quieta. Meu Deus, eu vou pregar. O que o senhor quer que eu pregue? Eu aprendi isso há muito tempo e me ajudou. O que o senhor quer que eu pregue? Vocês vão ser dirigente de congregação, pastores. Antes de sair, o que o senhor quer que eu fale? O que o senhor quer que eu faça? Se aquieta um pouquinho lá, calma. Irmão, quando a gente sai agitado demais, a gente se arrepende. Ô pastor, toda vez que eu fui agir agitado demais, depois eu sofri. É porque eu fui com o arco, a lança e os carros. Eu digo: não, eu tenho os carros, eu vou. Aí meu santo pastor, a gente se arrepende. É porque a gente foi com a faca na mão. Quando a gente se aquieta, irmão, é melhor. Talvez você está armado até os dentes, mas de carne. E Deus está dizendo para você: se desarma, meu irmãozinho. Joga essa armadura velha de Saul no chão. E te ajoelha na presença de Deus. Cai no chão. E Deus te levantará em vitória. Quem pode adorar a Deus por isso? Para terminar, e agora eu vou resumir mais. Quarto lugar, se você me perguntar por que devemos orar, eu diria: não existe manifestação de Deus na igreja sem oração. Irmãos, vocês sabem, em muitos lugares nós não estamos parecendo mais com a Assembleia de Deus. Eu não vou dizer aqui que eu não posso, assim, não é o momento, mas em muitos lugares nós não estamos mais parecendo como nós éramos, não. Eu lembro, primeiro que nós começávamos o culto com a oração e os crentes orando mesmo, até o menino. Eu lembro de um porteiro na igreja, não vou dizer o nome dele, é um irmão meio idoso, ele tinha uma varinha de mameleiro. Mameleiro é um matozinho nosso lá, pastor Bezalel, o senhor conhece. O senhor sabe de mameleiro? A gente corta, aí ele tira a ramazinha, né? Assim, ó, a casquinha, ele fica, bota no sol, ele fica maneirinho. Aí o irmão porteiro saía de banco em banco, os meninos, e naquele tempo não tinha celular não. O menino que estava assim mais ou menos sem orar, ele bateu, não era só triscar não, que hoje também não pode, né? Mas ele fazia era bater assim: ei, menino, ora! E o menino se não era assim, o senhor lembra, pastor? O nosso pastor está dizendo que foi desse tempo. O meninozinho ali sem orar, e o porteiro chegava e batia na cabeça dele: ei, tu ora, menino. Era assim. Hoje o nosso meninão de 50 anos sentado. Não está doendo não, será? Jesus, fala. Será que isso não mexe com os senhores? Eu digo: meu Deus, que doença é essa? Que o meu irmão não pode ficar um pouquinho na presença de Deus. Irmão,
Irmão, se nós não entrarmos no céu pela oração, o céu não se manifesta em nosso meio. Tem um doutor numa cidade nossa, a cidade de Lago da Pedra, Radice, Maranhão. Aí ele disse para o pastor, pastor, eu venho sempre ao culto aqui na sua igreja. Aí, pastor, eu gosto de vir, ele era médico, famoso. Mas, pastor, eu vou lhe confidenciar uma coisa. Aí o pastor, diga, meu irmão, ele não era crente, um médico. Eu venho aqui, pastor, porque tem uma paz agradável, tem uma alegria tão boa dentro dessa igreja. E eu sinto um pouco disso, mas, pastor, tem um negócio que eu fico assim, eu acho esquisito assim, pastor, eu estranho um pouco. Aí o pastor disse, pô, doutor, diga. Ele disse, é uma gritaria, pastor. É uma zoada, é uma mulher que chora, pastor, e derrama lágrima. E tem umas que até o catarro no chão assim. Tem umas que derramam o catarro, pastor, mas ela no chão. Aí eu acho aquilo esquisito, pastor. Aí o pastor disse, ô meu irmão, doutor fulano, famoso, o senhor acabou de dizer que gosta da paz que tem dentro da igreja. É por causa dessa zoada. É esse barulho aí que mantém esta paz. A presença de Deus na igreja é por causa do santo barulho que não pode desaparecer do nosso meio. Eu quero dizer pela autoridade da Bíblia e pela mensagem que Deus me deu, esta zoada não vai desaparecer. Cadê? Quem está junto nisso? Não deixa. Deixa eu perguntar, se depender de você, esse barulho continua. Faça votos com Deus e diga, Senhor, se depender de mim, essa zoada não desaparece. Pastor, posso orar com ele? Meus irmãos, vamos ficar em pé e orar. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo Deus neste negócio, irmãos. Isto não é coisa da terra, do céu. Deus dirige a igreja pela pregação da Bíblia. Eu ouvi o nosso pastor pregando recentemente, não sei onde. Ele disse uma mensagem de Calvino, me parece, uma declaração de Calvino, que o púlpito é o trono de onde Deus governa a igreja. O senhor disse isso. O pastor pregou, eu assisti. Aí eu estou dizendo, Deus, é verdade, Deus dirige a igreja pela pregação da Bíblia. E a mensagem de Deus pela Bíblia para nós, devemos orar mais. Obreiros, vamos orar mais. Às vezes alguém diz assim, pastor Isvaldo, a igreja de hoje não está como antigamente. Aí alguém pergunta, pastor, por que a igreja de hoje não está como antigamente? Aí eu retorno dizendo, irmão, a pergunta mais adequada seria, nós hoje estamos orando como antigamente? A igreja não está como antigamente. Agora, nós não somos culpados disso. Eu li que a oração é o encontro da nossa pobreza com a riqueza de Deus. E você já imaginou o quanto de Deus ainda tem para nós? Oh, minha irmã, quantos tesouros no céu que nós não sabemos ainda. Oh, meus irmãos obreiros, santos pastores, quantas almas que nós não ganhamos ainda por causa da nossa fraqueza na oração. Quantas mensagens que nós ainda não pregamos por causa da nossa fraqueza na oração. Quantos milagres que ainda não vieram porque nós estamos negligenciando a oração. Quem quer orar mais? Quem quer? Levante a mão. O Espírito de Deus está nos movendo esta noite. O que está acontecendo aqui é segundo os propósitos eternos de Deus. Tem uma mensagem do céu falando à igreja esta noite: desperta e ora. Eu não sei qual é a necessidade da sua casa, feche seus olhos. Irmão, nenhum crente aqui de olhos abertos. Isso aqui não é pregador, é coisa do céu.
Eu não sei qual é a necessidade que está lhe afligindo. Eu não sei qual é o ministério que você espera. Eu não sei qual é a bênção que você está pedindo a Deus. Mas estas coisas virão através da oração. Ore. Ore. Já tem crente derramando lágrimas. Isso é coisa do Espírito Santo. Ore. Eu não acredito que você não vai orar. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Ore. Diga alguma coisa para Deus. Começa. Aleluia. Tem espaço para quem deseja orar. Ora. Será que tem alguém que está entendendo isso? Ei, Ana! É noite de você derramar a alma na presença de Deus. Eu já vou devolver o microfone ao pastor da igreja. Mas antes eu quero que você ore. Faça um compromisso com Deus. Amanhã eu vou me levantar de madrugada. Oh, meu Pai. Querido Espírito Santo, faça cair sobre nós esta noite a santa consciência da oração. Querido Espírito Santo, eu te peço de toda a minha alma, inquieta-nos para orarmos. Comece agora. Querido Espírito Santo, inquieta-nos para orarmos. Comece agora. Agora. Andai, mandaba, cede, manahai. Irmão, tem mais. Quem é que está esperando? Tem mais, tem. Aleluia. Eu estou sentindo o céu aberto neste lugar. Só esperando a tua boca abrir. Abre a boca. O Senhor Deus está dizendo para alguém: abre a tua boca que eu vou encher. Abre a boca que eu vou encher. Abre a boca que eu respondo. Abre a boca que a vitória vem. Sinta o cheiro. Elias de joelho dizendo: ainda não tem nuvem, mas eu já ouço a chuva. Demanda, manda, rabacheia. Oredeque, manabá, sederevanai. Pode adorar.